Olá, meu nome é Bárbara e vamos à palavra de Deus. Vamos ver qual a riqueza escondida que o Senhor nos trará à luz nesse dia, através da palavra dele, falando em nosso coração. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai, através da Tua palavra. Que seja, Senhor, tão somente o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração, Pai. Tira, Senhor, todo o entendimento errado, Pai, tudo aquilo que vem do homem, Pai. Que seja o Teu Espírito Santo ministrando ao nosso coração, através, Senhor, da Tua palavra, que ela mesma diz, Senhor, que ela é como uma espada de 2 gumes, que tem poder para esmiuçar a pedra, Senhor. Que ela venha, Senhor, em nome de Jesus, encher o nosso coração e transbordar em nossa vida, em nome de Jesus. Bom, a palavra que eu tenho hoje para compartilhar, ela está em Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25. E ela diz assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Qual o ensinamento que a gente aprende aqui? Muitas vezes a gente está igual aos discípulos do Senhor Jesus. A gente aceitou Jesus, a gente está salvo, e aí a gente começa a pensar, nossa, tá tudo muito calmo. E o que acontece? A gente acaba deixando Jesus adormecer na nossa vida. O que significa isso? A gente começa a esfriar na fé, a gente já não lê mais a Bíblia como antes, já não ora mais como antes, e isso vai tornando a gente mais frio, sabe? Assim como aconteceu aqui com os discípulos. Jesus estava no barco deles, ou seja, estava na vida deles, assim como está na nossa, mas adormeceu, porque eles não estavam buscando, eles não estavam falando com Jesus, e eles deixaram Jesus adormecer no barco deles. E aí o que aconteceu? Veio uma tempestade muito grande. Então o que eles fizeram? Eles começaram a clamar, desesperados por Jesus, como diz o versículo 24. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. E ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Ou seja, deixaram para clamar só agora? Como eles falaram assim, estamos a ponto de morrer. Eles esperaram chegar no ponto mais difícil, onde não tinha mais solução, para daí eles lembrarem de Deus e clamarem. Mas ainda que eles lembraram e foram clamar, né? Então, eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas dá ordens e eles lhe obedecem? Como eu disse, nós devemos ter uma vida, então, de oração. Devemos estar preparados, buscando o Senhor, né? Não devemos deixar ele adormecer no nosso barco. Porque a gente não pode deixar para clamar quando as coisas já estão muito feias, sabe? Quando o problema já se agigantou, que você acha que não tem mais solução, Deus ele vai te socorrer ali se você clamar a ele, porque a palavra de Deus diz: "Clama a mim e responder-te-ei". E ele também diz, né, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eu vou ouvir. Ou seja, né, ele vai te ouvir se você voltar atrás. Mas para que passar esse sufoco, sabe, desnecessário? Se você pode se preparar para esse momento, para que você vai viver, tipo, despreparado, sabe? Vai viver sempre nesse sufoco, nesse alto e baixo. Uma hora você tá bem, de repente, na hora que você tá bem, você não busca Deus. Aí você espera ficar tudo ruim, tudo pior, aí você se desespera e começa a clamar, sabe? Às vezes pode chegar um momento que você não vai mais conseguir, entendeu? Resolver aquela situação. Então, é bom a gente se preparar. É bom a gente estar preparado. É bom a gente buscar, orar. Deus, ele vai nos preparando para as coisas daí. E até vai ser bom, porque você não vai passar pela luta mal, porque você vai estar preparado. Então, você vai passar de cabeça erguida, falando: não, eu tô passando por isso, mas eu tenho um Deus. Eu tenho Deus comigo, entendeu? É um Deus que me diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, te seguro com a destra da minha justiça. Então,
Você não vai passar abatido, com depressão, sabe? Não vai passar desanimado, preocupado. Ai, o que vai ser da minha vida, sabe? O que vai acontecer agora? Chegou nesse nível de problema, eu não tô preparada, eu não sei como reagir. Não. Se você buscar a Deus, se você orar, você sempre vai estar preparado. Pode se levantar a luta que for. Você fala, não, porque Deus aquele dia me falou tal coisa, eu tenho essa palavra, eu tenho essa promessa de Deus. Você vai orar com base naquilo que você tem, você não vai deixar o teu coração se apavorar, você não vai ter medo e não vai ficar preocupado. Você vai sempre ter aquela palavra no teu coração. Às vezes tá uma calmaria, e aí você pensa assim, tá tudo calmo, pra que eu vou orar? Pra que eu vou ler a Bíblia? E a palavra de Deus, ela diz, em Tessalonicenses, diz, orai sem cessar. É como a passagem das virgens, das 10 virgens. Tinha as 5 que eram sábias e 5 que eram loucas, né? A Bíblia considera elas loucas porque elas não se prepararam. E o jeito do cristão se preparar é orando, é lendo a Bíblia, é buscando. Então elas não se prepararam. Elas foram, elas estavam com o azeite lá para as lamparinas delas só para aquele momento, entendeu? Então elas oraram pouco, vamos colocar assim, né? E as outras, elas tinham reserva, ou seja, elas tinham uma vida de oração, colocando aqui no que a palavra de Deus ela tem nos mostrado hoje, a revelação. Então, o que aconteceu? Os dois grupos, no caso, dormiram, ou seja, né, o sono veio para as duas. Aquele momento de escuridão, de preocupação, de luta, vem para as duas as pessoas, para quem tá preparado e para quem não tá. Então, as que não estavam preparadas passaram pelo mesmo momento que as que estavam preparadas. A diferença é que as que estavam preparadas, elas conseguiram chegar onde elas queriam chegar. E as que não estavam, não. Porque aí o mestre chegou, o noivo, né? Que é o nosso Senhor Jesus. E elas não puderam, elas estavam sem o azeite para manter a lamparina delas acesa. E precisava para entrar onde elas queriam entrar. E aí as outras falaram, vamos comprar então, porque a gente não pode dar do nosso, porque pode faltar para nós. E aí elas foram comprar. Só que enquanto elas foram, o noivo chegou. E aí as que tinham se preparado para aquele momento puderam tomar posse daquilo. E as que estavam despreparadas não puderam. É como também aquela passagem que fala das duas casas. Que uma casa foi construída na areia e a outra casa ela foi construída na rocha. E aí o que aconteceu? Os bons momentos, né? E os maus momentos, eles são para todos. Então, veio o mau momento. Chegou aquele tempo de mau momento. Veio tempestade, veio chuva forte e bateu contra a casa que estava na areia. Essa casa que estava na areia, ela não estava preparada. E o que aconteceu? Ela desmoronou. E já a casa que estava na rocha, a rocha é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, que estava preparada para aquele momento, não aconteceu nada. Assim é a nossa vida também. A gente deve nos preparar para os momentos que possam vir. Então a gente tem que manter uma vida contínua de oração. Mas está tudo bem na minha vida. Mas você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então é bom que a gente se prepare, tenha sempre uma palavra. Às vezes, como eu disse no vídeo anterior, aquela palavra que veio pra gente ali, aquele momento ali a gente pensa, por enquanto não tem nada para se aplicar. Mas é bom guardar no coração. Porque pode vir mais à frente, Deus sabe de todas as coisas. Se Ele te deu aquela palavra, guarde ela porque você vai usar. Mais pra frente vai vir uma situação e você vai falar, já sei, Deus já me falou sobre isso, já tenho uma palavra a respeito disso, e vai lá e usa aquela palavra. Por isso é importante a gente manter uma vida de oração e de leitura bíblica. Mas qual que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? É a mesma coisa que você perguntar para um passarinho. Para você conseguir voar, é mais importante a asa direita ou a asa esquerda? Tipo, os dois é importante. Então, sempre orar, se preparar, pedir uma palavra de Deus, uma direção de Deus, guardar no coração aquilo que o Senhor te revelar, porque em algum momento você vai precisar usar. Então, era essa a palavra que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Muito obrigado. Se você gostou, pode comentar, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.